Oi, gente, tudo bem? Hoje é um dia muito atípico, né? Nesta quinta-feira, Lula foi nomeado como ministro da Casa Civil. E eu faço uma pergunta para você. Você acredita que não haverá golpe? O pessoal lá do PT levantou seu punho para o alto e eles gritaram: não haverá golpe. Sem perceber que o golpe já estava ali na cara dele, na fuça deles, né? Porque isso, sinceramente, para mim foi um dos maiores golpes que já existiram na história deste país, como nunca se viu na história desse país, como diz o Lula. E hoje eu vou falar sobre o Lava Jato, aproveitando o gancho, né, que os recentes acontecimentos aqui no Brasil estão nos dando. Tá? A gente vai falar de tudo isso, um pequeno resumo para esboçar o que está acontecendo, para que você possa avaliar, ok? Outra coisa que eu queria falar aqui antes de começar o meu resumo sobre o Lava Jato é o seguinte: existe um debate que está ocorrendo também sobre o que é corrupção. Inclusive eu até tive acesso à página do Leandro Carnal, onde ele fala muito sobre, claro, ele é historiador, né, um professor que já está em sua docência há muitos anos. Eu respeito isso, quero deixar claro aqui. Eu não posso desrespeitar uma experiência tão grande quanto essa, de uma pessoa que estudou muito. Só que assim, nitidamente você vê na página que ele é um cara de esquerda, só que ele não assume isso. Quer dizer, foi perguntado para ele várias vezes, mas qual que é o seu posicionamento político? O cara não tem, ele fica naquela, eu não quero convencer ninguém, tal, eu não vou falar qual que é o meu posicionamento político. Só que as ideias dele, quando você vai ver, são claramente vinculadas a uma tese mais esquerdista no tipo centro, né? Ele é um tipo de esquerda mais centrado, talvez, vamos dizer assim, democrática, vai. Na palestra dele mesmo você percebe isso, naquela a qual eu citei. E ele tem uma palestra que ele fala sobre corrupção. E no trecho que está na internet, o pessoal reclama: você está falando do trecho, não está falando da palestra. Eu coloquei a palestra lá, assiste você, porra. Vai lá ver e dá a sua opinião, ok? Nesse trecho da internet ele vai dizer que a corrupção não está só vinculada aos governantes, é uma coisa óbvia até, né? A corrupção está vinculada nos meandros da célula da sociedade, na própria família, no próprio indivíduo. A corrupção está permeada na cultura brasileira, de certa forma, né? A gente poderia dizer assim. Só que aí, quando eu vou falar, para falar da Lava Jato, acho que é bom até salientar isso. Cara, quando a gente vai falar de Lava Jato, nós temos que ter um senso de proporção, tá ok? Eu não posso comparar um indivíduo que vende ou que compra CD pirata, ou de um cara que ultrapassa o sinal vermelho, na mesma proporção de corrupção de um desses políticos, empresários, ou enfim, doleiros, que fazem parte aí do esquema da Lava Jato. Não dá para comparar. Eu acho que aí você tem que avaliar o nível de corrupção. Existe uma proporção que você tem que respeitar, pelo amor de Deus. Eu não vou comparar um cara que vende CD pirata com um cara que participou do esquema da Lava Jato, esquema de propina. Não dá. Na minha cabeça isso não entra. Então, tudo bem. Existe uma cultura de corrupção no Brasil. O cara vai lá, acha um celular e não devolve. Eu acho isso uma putaria. Eu concordo que é corrupção também. Agora, não significa que está no mesmo patamar. Tem a semente ali, vamos supor que esse cara um dia venha a se tornar político. Bom, se ele já tem essa índole agora, o que vai mudar se aumentarmos o nível de influência dele, né? Tudo bem, concordo com ele nesse ponto. Agora, vamos respeitar o senso de proporções aqui. Lava Jato
é algo que reverbera no país inteiro. E isso tem que ser deflagrado, coisa que, infelizmente, muitos intelectuais não estão fazendo. O cara nem cita. Né? Tem lá na página do Karnal, ele vai falar, é terrível o esquema de Lava Jato, e eu digo que discordo disso completamente, é uma corrupção terrível. Mas eu acho que o roubo das merendas aqui em São Paulo é pior. É mais ou menos assim que ele coloca. Né? Aí eu fico pensando, porra, como assim, cara? Né? É claro que os dois são corrupções, assim, mas não é um é pior que o outro. Ah, não, mexeu com as merendas das crianças, mexeu comigo. Agora, mexeu com a Constituição do Brasil, aí não, tudo bem. Quer dizer, projeto de poder não tem problema, mas mexer com a merenda da criança não pode. As duas coisas não podem, né, cara? Sabe que eu fico um pé atrás com esse professor? É a falta de ênfase, velho. É a falta de senso de proporção. Só isso, tá? Só isso. O resto eu vejo nele um grande professor de história, embora ele fale aí que o nazismo é de direita, de extrema direita, ele não concorda com o ponto de vista de que o nazismo tenha o cunho socialista, né? Eu já fiz vários vídeos discordando desse ponto de vista, mas tudo bem, é o ponto de vista do cara, né? Ele tem lá o método dele, né? O método, a ditadura para ele é aquela coisa terrível que ocorreu. Também concordo, teve muitas coisas terríveis na ditadura, beleza. Mas é um desses caras que não admitem aquilo que está fora da inteligência brasileira. É aquele cara que não admite certos pontos de vista que são, para ele, inusitados. É inusitado que Hitler fosse de esquerda. Não, essa coisa não existe. Bom, beleza, a gente até perdoa isso daí, porque é um debate um tanto complexo. E ele é historiador, tem a avó para falar. Agora, a falta de ênfase, de senso de proporção nele é muito discutível. Tá? Mas vamos parar de falar do professor aqui e vamos começar a falar da Lava Jato, de toda essa situação que está ocorrendo no dia de hoje. Primeira coisa de Lava Jato, para que você entenda. Aí depois a gente vai falar das acusações que pesam sobre o Lula e dessa liminar que saiu aí contra a possessão dele do Ministério da Casa Civil. Então, Lava Jato é uma força-tarefa formada por Ministério Público, Receita e Polícia Federal. Em torno de 70 pessoas, mais ou menos. E a gente pode dizer que é a maior investigação sobre corrupção em toda a história desse país, né? Como diria o Lula. E resumindo, ela começou investigando lá uma rede de doleiros. Eles atuavam em vários estados e isso culminou no que a gente poderia chamar de teia de aranha de corrupção lá na Petrobras. E aí você via de tudo, né? Doleiro, lobista, deputado, empresário, senadores, ex-governadores e, claro, os nomes citados na delação premiada: Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, enfim, que aí choca o país, né? Eu acho que assim, depois de hoje, depois desta quinta-feira negra, eu acho que citar Lula e Dilma não está sendo mais algo tão inusitado, né? Bom, segundo os números da Folha de São Paulo, você tem em torno de 21 procuradores da República na condução dessas investigações. Você tem 150 inquéritos aproximadamente abertos pela Polícia Federal. Você tem 39 ações penais na Justiça Federal lá do Paraná, Curitiba, né? Você tem 5 ações civis para devolução de recursos desviados. Você tem 494 pessoas e empresas sob investigação. São 57 políticos sob investigação, tanto no Supremo Tribunal Federal, que aí o Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, é a maior instância do Poder Judiciário brasileiro, tá? Só isso. E também investigados no Supremo Tribunal de Justiça, que é um dos órgãos máximos do Poder Judiciário também. E você tem 156 réus
na Justiça Federal do Paraná. Tem mais números aí, calma. Você tem 119 prisões em caráter preventivo ou temporário desde o início da operação e 28 dessas pessoas ainda estão na cadeia. Esses números estão mudando porque a investigação está em plena atividade, ok? E você tem então o Sérgio Fernando Moro, que é o juiz federal que está encarregado de comandar o julgamento dos crimes identificados na Operação Lava Jato. Quem é Sérgio Moro? Foi justamente o cara que foi homenageado nas manifestações do dia 13, agora, de março de 2016. Porque ele está conduzindo, como juiz federal, essa investigação. E é ele que foi citado pela Dilma hoje, no discurso dela, como sendo alguém que agiu contra a Constituição brasileira. Quer dizer, o cara que está fazendo toda essa investigação, esclarecendo todos esses crimes, punindo os culpados, prendendo a casta de criminosos, está sendo acusado, quer dizer, pelo menos na boca da presidenta Dilma, que não é lá grande coisa, né? Mas enfim, de ter sido incoerente para com a Constituição brasileira. A gente vai explicar isso mais tarde, tá? Vamos voltar um pouco para a Lava Jato. Operação Lava Jato, tudo começou com uma investigação sobre doleiros, lá no Paraná, em 17 de março de 2014. Esse esquema ele funcionava num posto de gasolina em Brasília. Veja, o posto era em Brasília, embora a investigação tenha começado lá no Paraná. E nesse posto se lavava de tudo. Roupa, carro e dinheiro também. Pois é, também lavava dinheiro. Tinha lavanderia, tinha lava-jato e tinha uma casa de, pasmem, uma casa de câmbio especializada em lavar dinheiro sujo. A gente está falando isso, mas não é uma coisa tão incomum aqui no Brasil, né? Em outros países também, mas enfim. Alberto Iosef é o nome da figura. Ele era o doleiro mais conhecido, inclusive, por outros crimes desde a adolescência dele. Para quem não sabe, doleiro é aquele que, o próprio nome diz, né? Aquele que negocia dólares norte-americanos no mercado paralelo. Basicamente é isso. E para ajudar você, que não está muito familiarizado com o termo, eu faço esse vídeo até para pessoas leigas no assunto, eu vou explicar também o que é a expressão lavagem de dinheiro. De uma forma bem didática, tá? Esse termo ele foi registrado, segundo dizem alguns especialistas, pela primeira vez no jornal inglês The Guardian. E ele se popularizou nos anos 70 com o caso Watergate, que é aquele caso que teve a renúncia do presidente Nixon lá nos Estados Unidos, teve os atos de espionagem para contra os partidos, e uma afinidade de coisas, a gente não vai falar detalhadamente sobre isso. Só que outros pensam de outra maneira, citando o Al Capone, né? Porque em 1928, esse, digamos, mafioso italo-americano, ele teria comprado uma cadeia de lavanderias em Chicago, formando uma empresa de fachada. E isso com o intuito de fazer depósitos bancários, ele fazia isso com baixos valores, para camuflar a mesma coisa, vinculando a vendas da lavanderia. Mas eles eram resultantes, né, aquele lucro era resultante de comércios de bebidas alcoólicas, que na época era proibido, né, era droga na época. Basicamente, gente, isso é lavagem de dinheiro, tá? Que nada mais é do que uma expressão que se refere a práticas financeiras totalmente dissimuladas. Ou seja, você, semelhantemente ao Al Capone, vai esconder a origem ilícita daqueles ativos financeiros, né? Ou dos seus patrimônios, enfim, camuflando a origem deles e simulando através de uma fachada, fazendo com que aparentem possuir uma origem correta e dentro da lei. Você está lavando o dinheiro, né? Está tirando o aspecto ilícito e dizendo, não, é lícito. Olha aqui a minha suposta, entre aspas, prova. Basicamente, é isso que ocorreu no Lava Jato também, né? O Alberto Iosef ele já era uma figura
muito conhecida por seus crimes, né? Ele na verdade, desde a adolescência, da molecagem dele, até os tempos atuais, ele sempre foi isso aí. Ele tem uma carreira promissora como doleiro, como criminoso. E ele chegou até a ser preso. Só que aí ele foi solto, e depois de solto ele continuou no ramo, né? Olha que coisa interessante. E ele criou essas empresas de fachada para intermediar propinas entre a famigerada classe empresarial do Brasil, certo? Só que aí, para a Polícia Federal, teve um detalhe que chamou muito a atenção deles. Isso aí era o início das investigações. Eles nem pensavam em coisa de Lava Jato e Petrobras. Isso não tinha correlação nenhuma, até que um carro usado pelo Paulo Roberto Costa, que era engenheiro e ex-diretor de abastecimentos da Petrobras, estava registrado no nome dele, só que tinha um endereço de um apartamento do Alberto Youssef. Quer dizer, estava feita a conexão ali. Tinha uma conexão entre Paulo Roberto Costa, que é engenheiro e diretor de abastecimento da Petrobras, com o Alberto Youssef. Tem um cara grande da Petrobras está vinculado ao doleiro. Que porra é essa? Bom, tanto o Youssef como o Paulo Roberto foram submetidos ao que a gente chamaria de delação premiada, e eles começaram a dedurar um monte de gente. Inclusive, se a gente for avaliar aqui, devido às inúmeras manifestações que ocorreram no Brasil desde 2013, que tinha um cunho mais até esquerdista, a gente pode dizer assim, né? Mas que foi se modificando, e, quer dizer, aquelas manifestações iniciais do passe livre se voltaram contra o governo de uma forma muito inusitada, de forma até espontânea, eu diria. E a Dilma, ela foi obrigada a sancionar novas leis de segurança, dentre as quais a gente pode destacar vamos dizer assim, uma regulamentação dessa lei da delação premiada. Então, só para te explicar aqui o que é delação premiada, basicamente seria um benefício legal, tá, concedido ao réu em vista de colaborar com uma investigação em que ele esteja envolvido. Isso eu digo em termos efetivos de dedurar os comparsas dele, dedurar para a justiça. Várias leis brasileiras prevêem esse benefício, tá? Desde crimes hediondos, latrocínio, etc., até o malfadado crime de lavagem de dinheiro. E é até curioso notar, porque a lei, que é a 12.850, que é justamente essa da delação premiada, como eu disse, foi sancionada pela Dilma. Só que a própria Dilma atacou essa prescrição da lei numa fala dela quando ela estava em viagem aos Estados Unidos, que ela disse que de forma alguma ia respeitar os delatores, né? Porque ela, quando estava sob tortura, quando ela era agente na época de ditadura a favor do esquema da esquerda, que cometeu inclusive vários crimes, ela nunca delatou ninguém, mesmo sob tortura. Olha que coisa. Quer dizer, a presidente falar isso num atual contexto do que a gente está vivendo hoje só prova que ela tem conchavo com esses corruptos vinculados aí ao Lava Jato, dentre eles o pior de todos, que é o Lula, né? E tudo isso que eu estou falando aqui foi comprovado exatamente no dia de hoje, certo? No discurso da Madame, onde ela fala absurdos contra um suposto golpe, que ela chama de golpe, que os petistas, com seu lobby de esquerda, deturpando todo o aspecto da investigação da Polícia Federal, vai chamar um negócio de golpe. O que a gente, pessoas normais, chamariam de justiça, simples assim, né? Ela vai chamar de golpe. Bom, voltando aqui para o Paulo Roberto. Aliás, antes de falar do Paulo Roberto, só reforçando, a delação premiada tem alguns benefícios também, porque na verdade é uma negociação. Você vai denunciar os caras em vista de ter algum benefício, senão o cara não falaria, né? Parte do interesse do indivíduo em relação às suas denúncias.
em vez de fazer tortura, você simplesmente joga com os interesses do condenado. E isso realmente tem resultados muito bons, assim. Embora muitas pessoas critiquem esse esquema de delação premiada, mas se funciona, filho, vai fazer o quê, né? Então a delação premiada pode dar diminuição da pena de 1 ou 2/3 dessa pena, ou cumprimento em regime semiaberto, ou a extinção da pena, ou até perdão judicial. Claro que isso vai depender do tipo de crime, do juiz que está fazendo a avaliação, do Ministério Público, de uma série de fatores, tá? Mas é efetivamente uma negociação mesmo. Então o Paulo Roberto ele aceitou esses benefícios da delação premiada e abriu a boca. Falou de diversas pessoas. E depois dessas indicações do Costa, do Paulo Costa, né? Paulo Roberto Costa, a porteira do inferno, meu filho, abriu de vez. Foram presos diversos diretores da Petrobras, empresários, políticos. Para você ter uma ideia, já foram um total de 49 acordos de colaboração premiada, de delação, 117 conduções coercitivas. A mais famosa delas foi, inclusive, a do ex-presidente Lula, recente, né? Que serviu, inclusive, como a gente sabe, como pólvora, efetivamente como um gatilho nas manifestações que ocorreram de domingo. A insatisfação das pessoas, esse cara tem que ser preso, e agora, como prêmio, ele ganha o Ministério da Casa Civil. Ele é basicamente o novo presidente do Brasil, de forma, vamos dizer assim, de maneira informal. Isso é assustador. Fora isso, a gente já teve 141 mandados de prisão na Lava Jato, 84 condenações. O tal do senhor Duque foi o que recebeu a maior condenação até agora, até onde eu tenho informação. Isso aí pode, enfim, estar acontecendo, né? Mas ele recebeu 20 anos e 8 meses. Ele que é o ex-diretor de serviços da Petrobras, ainda vou citá-lo aqui. O Marcelo Odebrecht, que é um dos acusados, é um empresário de empreiteira, inclusive o nome da empreiteira é Odebrecht. Ele foi condenado e até o momento sabe-se que ele se negou a aceitar a delação premiada por algum motivo muito escuso, está dentro, vamos dizer assim, daquilo que está sendo ocultado nas investigações. A gente não sabe exatamente muito bem. Não só ele, como os executivos da empresa e os operadores do esquema estão todos envolvidos, né? Então, a Odebrecht está extremamente comprometida com essa bagaça toda aí. E uma outra lei que foi aprovada em meados de 2013 é justamente o Acordo de Leniência. O que é isso? Esse, na verdade, seria um acordo celebrado, vamos dizer assim, entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que atua em nome do Estado, em relação à pessoa, seja ela física ou jurídica, acusada de algum crime, e tendo já comprovações, né, obviamente, e que permite que essa empresa ou essa pessoa, similarmente à lei de delação premiada, colaborem com as investigações, apresentando provas contra os envolvidos, tá ok? E além disso, essas empresas também têm autonomia para devolver aquilo que roubaram do país, certo? A quantia de dinheiro, em troca de continuarem com a sua participação em contratos públicos, ou seja, podem continuar exercendo sua função de empresa. Até o presente momento, como já se sabe aqui, foram pedidos em torno de 14,5 bilhões em ressarcimento do que esses caras roubaram. Não é pouca coisa, né? A gente sabe que existe uma estimativa de aproximadamente, não sabe exatamente qual que é o valor aí, mas em torno de 42 bilhões de reais, velho. É muita grana. Isso é muita grana. Esses caras afundaram literalmente o Brasil. Para você ter uma ideia, o esquema de propina, por exemplo, que foi feito junto à Petrobras, ele foi de 6,4 até agora. E isso foi claramente identificado aí pela Polícia Federal. E tem o esquema de funcionamento que é mais ou menos assim. Primeiro você tinha 3 núcleos, tá? Que eram os operadores, que faziam a ação.
os empresários que eram vinculados e os políticos que eram beneficiados também. Então tinha um esquema de lavagem de dinheiro e tinha um esquema também de projeto de poder aí no meio. Segundo, você tinha 3 diretorias na Petrobras que foram loteadas, ou seja, divididas ali em território, para 3 partidos políticos. Ou seja, novamente, tem um aspecto da lavagem de dinheiro, da propina e do projeto de poder. Aí você tem, inclusive tem gente que está dizendo aí que muitas pessoas indicadas a essas diretorias foram indicadas pelo ex-presidente Lula. Mas aí é uma questão da investigação, não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho todos os detalhes, tá? Então, os 3 diretores aí, Paulo Roberto Costa, que eu acabei de citar aqui, que foi pego como envolvido, ele era um dos diretores de abastecimento, inclusive, da Petrobras. Duque, que eu disse que já foi condenado também, que era da engenharia e serviços da Petrobras, e o Nestor Cerveró e Jorge Zelada, que é das relações internacionais da Petrobras. Cerveró, ainda vou falar dele, e do Delcídio no final, tá? Então, o Paulo Roberto estava vinculado ao PP. PP é o Partido Progressista, que inclusive é o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro já até disse que vai sair desse partido, já deveria ter saído ontem, né? Eu não sei se ele já saiu também, eu não tenho a informação aqui atualizada, né? Mas é uma merda de partido chamado Partido Progressista. E o Partido dos Trabalhadores, os dois vinculados ao Paulo Roberto aqui. O que estava vinculado ao Partido dos Trabalhadores, que é o PT também, em termos de propina. E o Nestor Cerveró e o Jorge Zelada vinculados ao PMDB. Parece que no PMDB existe a ala dos prós e a ala do contra. O PMDB está completamente dividido. Inclusive, Michel Temer não foi na cerimônia de posse do Lula. O PMDB está extremamente, vamos dizer assim, dividido. Até porque o nível de corrupção que ocorreu nesse partido em vista da Lava Jato foi uma coisa que acabou trazendo uma quebra ali também, né? Porque nem todo mundo, claro, participou desse esquema lá do partido dele. Assim como nem todo petista participou do esquema, e assim como nem todos os políticos do Partido Progressista participaram do esquema. Isso aí é óbvio. Bom, e em terceiro lugar ocorre a questão da movimentação do dinheiro. Então você tinha ali os operadores, como o Alberto Youssef, que faziam isso, e os lobistas. O lobista, para que você saiba claramente o que vem do termo lobby, né? O termo lobby é uma atividade de pressão que eles fazem, uma atividade ostensiva e às vezes até velada de um grupo organizado em vista, vamos dizer assim, de interferir em questões do poder público a favor do seu grupo. Fazer lobby, basicamente. Agora, lobista, ele tem uma outra conotação, principalmente aqui no Brasil, que a gente está acostumado com isso, né? Que se resume a troca de favores e corrupção. Basicamente seria isso. E dentre esses lobistas, a gente tem o tal Fernando Baiano, que era um operador do PMDB. Vários outros, né? Enfim. Em quarto lugar, você tem então a ação dos empresários. Os empresários eram, em suma, eram executivos das 9 principais empreiteiras. Você tem o Marcelo Odebrecht, da empresa Odebrecht, você tem o Ricardo Pessoa, da UTC, o Dalton Avancini, da Camargo Correia, o Léo Pinheiro, da OAS, e o Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez. Então, tem outros, mas esses aqui se destacam, ok? Dos políticos envolvidos, a gente tem senadores, deputados de diversos partidos, tá? Não só desses 3 aqui que eu citei. O presidente da Câmara, do Senado, a gente ainda vai citar todos os nomes aqui, mas você tem governador, ex-governador, até ex-presidente, né, que é o caso do Lula. Bom, em Curitiba, onde começou as operações, estão armazenados, vamos dizer assim, todas as provas e todos os documentos da chamada 24ª Operação Lava Jato, denominada como Aleteia. E por que é Aleteia, né? Por que denominaram essa 24ª Operação da investigação da Lava Jato? Simplesmente porque Aleteia significa verdade e significa realidade. Na verdade, o termo tem uma conotação negativa. O A, no grego, né, tem uma conotação negativa que significa não esquecimento.
derivado, o Lepeia é um rio, né, que corre no reino dos mortos, né? Tem toda uma correspondência com a mitologia grega, porque é óbvio, a palavra é grega. Então, mas, em suma, é verdade, é não esquecimento. Ninguém vai se esquecer, meu caro Lula, desses crimes cometidos contra a nação brasileira, tá ok? Todo esse material, então, ele foi recolhido da propriedade do Lula, porque aí a 24ª operação tinha como foco justamente o Lula. Isso aí desencadeou tudo o que está acontecendo agora, para você entender, tá? Então todo o material foi recolhido da propriedade onde o Lula estava e também onde estavam seus parentes. Não todos os parentes do Lula, não, pelo amor de Deus, não fique achando que todos os parentes do Lula também são corruptos. Mas, pelo menos 2 filhos deles aí tá encaminhado nesse tipo de circunstância da investigação. Existe também a questão do tal galpão de São Bernardo, né, que foi citado aí na imprensa, porque nesse galpão de São Bernardo, aqui em São Paulo, estão os bens do presidente Lula que foram trazidos de Brasília no final do mandato dele. E as despesas de armazenagem desse material todo, eles eram pagos exatamente, sabe por quem? Pela empresa OAS, que eu acabei de citar aqui, que é do empresário Léo Pinheiro. Quer dizer, já tem uma conexão. Inclusive os objetos eles estão sendo periciados, já foram catalogados, item por item, para verificar se existe alguma prova contundente contra o ex-presidente. E como eu disse, então, o Lula ele é o principal alvo dessa fase da operação. Essa força-tarefa, inclusive, está investigando pagamentos do pecuarista, que é o José Carlos Bonlai, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e das construtoras OAS e Odebrecht ao ex-presidente, ou pessoas próximas a ele, como o caso do filho dele, que é o Lulinha. Então você tem essas 2 empresas, OAS e Odebrecht, mais o pecuarista, não sei se ele é criador de gado ou algo do tipo, que é o José Carlos Bonlai. O Lula, ele também é investigado porque ele teria ganho o famoso, todo mundo está falando do triplex no Guarujá, né? Lá no litoral, justamente nessa construtora, que é a OAS. Isso sem falar do sítio lá em Atibaia, né? Que também estaria vinculado a ele aqui em São Paulo, que foi reformado pelo Bonlai e pelos construtores da OAS e da Odebrecht. Depois eu vou falar os valores aqui, vocês vão se assustar quanta grana foi gasta nesse triplex e nesse sítio. Só que tem mais, tá? O Lula ele é investigado também por pagamentos diretamente recebidos pelo Instituto Lula em relação a palestras e doações, e segundo a Polícia Federal, inclusive, há provas de que o Lula teria recebido dinheiro desviado do esquema da corrupção na Petrobras referente a isso. Bom, é muita acusação, eu não sei nem por onde continuar aqui, tá? Não são só essas. Porque fora tudo isso que eu já disse agora, os procuradores da República, que são esses membros do Ministério Público, eles afirmam que foi verificado ao longo das 23 fases anteriores, né, que o senhor Lula, além de líder partidário, ele era também responsável final pela decisão de quem seriam os diretores da Petrobras, nesse esquema de propina que eu falei, e foi um dos principais beneficiários também do esquema. Os benefícios dele está totalmente visível no triplex, embora ele diga que o triplex não está no nome dele, tá, tem todo o esquema da defesa e dos seus advogados, né? Também tem outra coisa que aconteceu também, que é aquela quitação de empréstimos obtidos pelo PT, junto ao famigerado Banco Chain. Esse banco atualmente se chama BCV, porque ele foi comprado pelo BMG, porque ele obviamente também está dentro aqui das investigações. E eu digo isso porque a quitação desses empréstimos que o PT tinha adquirido com esse banco, elas ocorreram através de direcionamento ilícito de contrato da Petrobras ao grupo Chain, a pedido justamente do amigo do Lula, o José Bonlai. Fora isso, também teve os pagamentos de propina destinados aos parentes do próprio Lula. Então, o negócio tá feio para ele, cara, sinceramente.
Foi identificado ao longo dessas investigações que o Lula ele teria recebido, vamos aí aos valores, R$ 1 milhão sem aparente justificativa econômica, tá, da empreiteira, que é a OAS. E esse montante, esse valor foi usado justamente para reformas, para móveis de luxo, para que se tornasse o palácio triplex dele, que é justamente o número 164A do condomínio Solares, do Guarujá Litoral. Todo mundo já sabe onde que é, tanto que as manifestações estão sendo feitas lá na frente do triplex dele. O Lula também teria recebido, entre 2010 e 2014, R$ 770 mil, sem justificativa econômica também, pelo grande amigão do peito dele, José Carlos Goulart, e da Odebrecht, da OAS, todos beneficiados pela corrupção do esquema da Petrobras. Mais do que isso, só para finalizar as acusações aqui do Lula, existem alguns documentos secretos que foram inclusive citados aí por várias revistas, dentre elas a revista Época que eu vi. São documentos secretos mostrando como o Lula ele estava intermediando uma negociação da Odebrecht com Cuba. Só que isso aí é um assunto tão complexo que eu não vou citar agora, mas fica aí de indicação para vocês buscarem. Talvez eu faça um vídeo sobre isso também. Ok? Bom, dados os acontecimentos de hoje, eu vou precisar só fazer essa citação para você que é mais leigo no assunto. O que significa o Lula se tornar ministro da Casa Civil? Para que você entenda, Casa Civil é o órgão diretamente ligado ao chefe do Poder Executivo, que é nada mais nada menos que a presidente Dilma. Tá? O ministro da Casa Civil ele pode possuir status de, literalmente, como uma espécie de secretário do governo, vai. Então o ministro da Casa Civil ele é considerado o mais importante, porque ele presta assessoria direta ao presidente, além de prestar também aos outros ministérios. Então o ministro ele é responsável pela avaliação das propostas legislativas que o chefe do executivo encaminha ao Poder Legislativo, além de cuidar da publicação de atos oficiais do governo. Em outras palavras, o Lula é praticamente o atual presidente do Brasil de maneira completamente ilegítima. É isso que aconteceu exatamente nessa quinta-feira. Mais do que isso, tá? O ministro ele tem foro privilegiado e aí fica a acusação contra o Lula. Esse foro privilegiado dá ao Lula literalmente uma defesa contra as acusações. Ele foge, em resumo, da mira do juiz Sérgio Moro. E aí ele fica conhecido, né, como o homem que tenta vencer a justiça através do trambique. Eu acho que o Lula é a encarnação da cultura brasileira, velho, é uma coisa incrível. E a cretina da presidente, que com braços abertos recebe ali, né, o criminoso, em vez de dar as mãos para a justiça. Para mim, esse é, sem dúvida nenhuma, o verdadeiro golpe que aconteceu aqui dessa quadrilha, dessa casta de ladrões que se apossaram do Brasil e que não só se apossaram do Brasil, mantém o Brasil como refém. Quer dizer, existem inúmeras reportagens, o mundo está vendo isso aí, né? Quer dizer, o Brasil está sendo motivo de análise de várias imprensas do mundo inteiro referente ao que está acontecendo aqui. E eles são unânimes em dizer que a posse do Lula do Ministério da Casa Civil é em vista de fugir das suas acusações. Claro que quem tem que saber mais sobre isso somos nós, brasileiros. Mas, para mim, é uma coisa óbvia, né? Até por causa das gravações pela investigação do Lava Jato. A Dilma, inclusive nesse discurso que ela deu hoje de manhã, ela fala justamente contra o juiz Sérgio Moro, contra as provas que evidenciam a culpa do Lula, em vista de dizer que foi um ato inconstitucional do juiz. Quer dizer, o culpado agora é o cara que está fazendo o serviço de direito. Bom, gente, eu já estou finalizando aqui, mas antes eu preciso falar do Delcídio do Amaral, né? Só para vocês entenderem, para finalizar o vídeo, Delcídio ele é claro que sim, ele é petista, exatamente. Ele foi eleito ao Senado em 2002 pelo PT. Ele foi preso pela Polícia Federal em 25 de novembro de 2015 por tentar dificultar
a delação premiada do Nestor Cerveró. Então, essa é a relação entre os dois, tá? Lembra, o Cerveró era um diretor da Petrobras, estava vinculado ao PMDB e tal. E o Delcídio e o Cerveró era o ex-executivo do Petrobras. Segundo investigadores, Delcídio ele chegou até a oferecer fuga ao Cerveró para que o Cerveró não fizesse as denúncias da delação premiada. Inclusive, bom citar aqui, existem gravações que provam isso, existe uma infinidade de provas em relação a isso. A gente não está falando aqui do que não sabe, e sim do que foi reportado pelas investigações da imprensa, tá ok? O Delcídio chegou a oferecer mais ou menos 50 mil reais, né? 50 mil reais por mês para o Cerveró para que ele não citasse alguns nomes importantes na delação premiada. Só que em fevereiro de 2016 o Delcídio foi... na verdade ele tinha sido preso antes, depois ele foi solto, era uma prisão só preventiva. Só que ele recebeu várias restrições, dentre as quais ele não poderia deixar o país. E ele também negociou a delação premiada dele, né? Porque ele não é bobo. E aí ele abriu a boca, velho, e só saiu denúncias terríveis. Porque foi nesse acordo que as revelações ficaram cada vez mais inusitadas. Ele informou que houve interferências na Operação Lava Jato, com nomeações de ministros para tribunais superiores favoráveis às defesas dos acusados pela própria presidente Dilma Rousseff. Ele denunciou o ex-presidente Lula, ele denunciou Antônio Palocci, que foi ministro de Fazenda do governo do Lula. Ele denunciou o engenheiro Silas Rondeal, citou o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Eduardo Cunha, citou o empresário André Esteves, porque aí o Cunha ele meio que funcionava como um garoto de recados desse André Esteves, que inclusive o André Esteves é um empresário que patrocinava o Instituto Lula. Você vê que tem todas as conexões ali. Então, por isso que o Delcídio é uma peça-chave em toda essa investigação aí do esquema do Lava Jato, que envolve diretamente o ex-presidente Lula. E não só o Lula e a Dilma, mas também o Aécio Neves, tá? A gente que votou lá em 2014 pela presidente do Aécio Neves, eu nem votei nele, para ser sincero. Nem no Lula, obviamente. Lula não, né? Na Dilma, quer dizer. Não votei em nenhum dos dois. Mas o Aécio Neves está sendo um dos acusados aqui. Então a gente tem que ser justo, cara. Se ele é culpado, que pague pelos crimes dele. Eu não posso fazer nada. Humberto Costa também, Renan Calheiros, uma porrada de gente foram acusados também desse esquema, favorecidos pelo esquema. Bom, em suma, é isso que eu queria para falar para vocês. Desculpem pela metodologia um pouco bagunçada aí, é que são muitas notícias que vão saindo novas. E a última que saiu é da liminar, né? Porque a liminar, ela faz com que o ex-presidente Lula perca, for privilegiado e tem que continuar respondendo à justiça, conforme a investigação da Lava Jato feita pelo Sérgio Moro. E isso foi alguma coisa muito interessante, né? Porque de um lado você tem o poder executivo, o Brasil está dividido, né? Nomeando um criminoso como ministro da Justiça não, como ministro da Casa Civil. E do outro você tem uma liminar assinada por um juiz dizendo que ele perde o foro privilegiado e continua sendo investigado, porque as investigações não podem parar de maneira alguma. E essa liminar ela foi até onde eu sei aprovada. Vamos ver até onde isso vai e como que as coisas vão acontecer daqui para frente. É isso que eu tinha para dizer. Fica aí minha indignação com este governo que tomou o Brasil como um refém e que acha que pode suplantar a justiça com seus crimes, tá certo? Grande abraço a todos e até próximos vídeos. Se gostou, compartilha e vamos continuar a luta. Tchau.